Olá, bem-vindo de volta ao Seguindo o Gui. Conforme prometido, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cruzeiro que a gente fez pelo Rio Nilo, da cidade de Assuan até Luxor, e vou começar a falar sobre a cidade de Luxor. Me segue? Nas últimas semanas eu falei sobre o Cairo, sobre Abu Simbel e sobre a cidade de Assuan, que é onde começou o nosso cruzeiro. Se você ainda não assistiu, corre lá que ainda dá tempo. Como essa é a parte final de uma viagem que durou quase um mês, na qual a gente passou por outros países além do Egito, como a Palestina, Israel e a Jordânia, dos quais eu falarei em outros vídeos, eu sabia que nessa parte da viagem a gente estaria muito cansado. Então eu queria muito fazer um cruzeiro para que a gente pudesse relaxar e descansar um pouco as costas do peso do mochilão. Além disso, entre Assuan e Luxor, tinha dois templos que eu queria conhecer e que, se não fosse pelo cruzeiro, seria muito difícil de ir até eles. Eu tentei reservar o cruzeiro direto com os navios ou com operadores locais, mas eu tive muita dificuldade porque não respondiam os meus e-mails. Como eu queria chegar lá com as coisas reservadas, eu não queria correr o risco de chegar e não conseguir fazer um cruzeiro porque eu não reservei antes, eu me rendi a um site chamado Viator. Viator é um site que compara opções de passeios em diferentes destinos turísticos e que ajuda muito. Ele não tem o melhor dos preços, mas como as coisas no Egito não são caras, não ficou caro reservar através dele. Se você, quando foi para o Egito, conseguiu fazer essa reserva direto com operadores ou de maneira mais fácil e mais barata, comenta aqui embaixo, aí outras pessoas podem se beneficiar dessa dica também. Se você já fez cruzeiro no Brasil, não vai esperando essa opulência toda não, viu? É um cruzeiro de rio, então é uma embarcação muito menor. O nosso, que era o MS Amarco, tinha 5 andares só, pra você ter uma ideia. Só que assim, o quarto era espaçoso, muito confortável, tinha uma janela enorme que dava uma boa vista pro rio. E na embarcação, além do restaurante que tinha todas as refeições incluídas, tinha também uma lojinha e no último andar tinha um deck com piscina e com bar. Esse deck foi o lugar onde a gente passou a maior parte do nosso tempo no navio, porque dava pra relaxar lá em cima e ficar vendo as coisas passando na margem do Nilo. Os passeios já estavam todos incluídos e no nosso caso tinha um guia especialista em egiptologia que ficou só pra gente. A gente pagou um pouco a mais por isso, mas valeu muito a pena, porque o cara manjava muito das coisas. Tipo, a gente entrava nos templos e ele olhava os hieroglifos e dizia o que estava escrito ali, sabe? Foi bem incrível. Além disso, ele era bem espertinho. Ele combinava com a gente da gente fazer tudo bem cedinho, começar antes de todo mundo, e aí a gente conseguia pegar os templos vazios pra ver tudo mais tranquilo. Às vezes a gente já tava voltando pro barco quando tava finalmente chegando a excursão gigantesca do cruzeiro para ver as coisas, então valeu muito a pena. No primeiro dia nós embarcamos e fizemos os passeios em Assuan que eu falei no último vídeo. O navio zarpou antes de anoitecer e no dia seguinte, quando a gente acordou, ele já estava ancorado literalmente na frente do templo de Konombo. Quão conveniente é isso? O templo é o único no Egito dedicado a duas divindades, Sobek e Horus. O templo é muito bonito e ele está situado às margens do rio Nilo, deu um charme a mais para ele. Eu achei bem bucólico a gente tê-lo visitado cedinho, com uma temperatura ainda mais agradável e com os passarinhos cantando de manhã. Como Sobek na mitologia egípcia é um crocodilo, junto do templo foi construído um museu do crocodilo, que tem vários desses animais mumificados. Depois das múmias que a gente viu no Museu do Cairo, não eram crocodilos que iam impressionar a gente, então a gente passou por eles rapidinho e voltou correndo pro navio para ficar na piscina. Quando todos embarcaram de volta, o navio zarpou mais uma vez e só paramos algumas horas mais tarde na cidade de Edfu para visitar o Templo de Horus. Diferente do Templo de Konombo, o Templo de Horus fica mais afastado do rio. Então providenciaram um transporte de charrete para a gente poder chegar lá e ver esse templo que, na minha opinião, é muito mais incrível por fora do que o Konombo, mas menos interessante por dentro. De qualquer forma, foi muito interessante ver essa estrutura monumental enquanto o guia explicava pra gente que ele foi encontrado completamente enterrado. Depois do templo de Horus, fomos pra Luxor, que a gente chegou de noite ainda, o que significa que deu pra aproveitar um pouco da noite da cidade de Luxor. Mesmo embarcados, a gente dormiu no navio para que no dia seguinte a gente fazer os últimos passeios que estavam incluídos na margem oeste do rio Nilo em Luxor. Eu devo admitir que nessa altura do campeonato a gente já estava ficando de saco cheio de tanto tempo.
Eles são lindos, eles têm suas diferenças, mas no final do dia, eles são muito parecidos, então já tava cansando. Quando a gente chegou no Vale dos Reis, a gente chegou nessa vibe, sabe? Tipo, a gente tava, lá vem, mais túmulo, mais templo. E quão enganados nós estávamos. Assim, eram túmulos, então nisso a gente não se enganou. Mas eles eram completamente diferentes de tudo que a gente tinha visto até então. Como eu falei lá no primeiro vídeo sobre o Cairo, as pirâmides eram os túmulos dos faraós, e elas ficavam meio escondidas por se parecerem com dunas no meio do deserto. Mesmo assim, elas eram muito fáceis de serem encontradas e acabavam sendo pilhadas depois de um certo tempo. Então os faraós mudaram de ideia e começaram a cavar dentro das montanhas para fazerem os seus túmulos. No Vale dos Reis, as montanhas têm formatos meio piramidais, o que satisfazia as necessidades religiosas, e ficavam muito mais bem escondidas. Como os túmulos eram cavados fundo na montanha, aqueles hieroglifos que a gente via nos templos completamente desbotados, dentro desses túmulos do Vale dos Reis, eles ficam completamente preservados, com as cores e tudo, o que dá uma perspectiva completamente diferente do que os egípcios estavam fazendo naquela época. O ingresso que você compra antes de entrar te dá acesso a 3 tumbas, e você tem que escolhê-las. A gente não fazia a menor ideia do que escolher, então a gente deixou na mão do nosso guia para ele escolher o que ele achasse que fosse o melhor, o que mais a gente deveria ver. Ele escolheu pra gente os túmulos de Ramsés IV ou KV2, de Ramsés IX ou KV6 e de Merempta ou KV8. Todas deslumbrantes. Além das 3, nós fomos em mais 2 que você precisa comprar ingressos à parte para conhecer. A de Tutankhamon, ou KV62, que é aquela da onde os itens daquela sala lá do Museu do Cairo foram tirados. E, na minha opinião, a mais impressionante, o túmulo dos Ramsés 5 e 6, ou KV9, que é a mais bem conservada, tipo, é a mais incrível de todas. Do Vale dos Reis, nós fomos pro templo de Hatshepsut, que era um dos templos que eu tava mais curioso para conhecer, devido à rampa monumental que tem na frente, que eu não vi em nenhum outro lugar, e também porque é um dos únicos templos do Egito dedicado a uma mulher que governou o povo egípcio. Apesar de deslumbrante, esse templo é infelizmente muito associado a um fato triste, que é o massacre de Luxor, de 1997, em que terroristas encurralaram um grupo majoritariamente de turistas dentro do templo e mataram 58 pessoas, deixando outras tantas feridas. O último lugar por onde passamos foram os Colossos de Menon, que são 2 estátuas gigantescas sentadas e que costumavam guardar a entrada da necrópolis de Tebas. A gente não ficou nem 5 minutos aqui e foi embora. Visto o que tinha para ser visto na margem oeste do Rio Nilo, partimos para a margem leste. E é disso que eu vou falar no próximo vídeo. Se gostou, dá uma curtida aqui embaixo, segue o canal e aperta o sininho para receber notificações quando eu postar vídeo novo, às quartas-feiras. Semana que vem eu falarei da margem leste em Luxor e de algumas praticalidades que você precisa saber da cidade. Enquanto isso, me segue lá no Instagram, assim você pode continuar seguindo o Gui.